Fala pessoal, professor Fábio Silva na área, tudo bem com vocês? Então na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão desse material que foi enviado a vocês pelo WhatsApp. A gente começa aqui com operações com números decimais. Lógico que você está na sua casa, você tem auxílio de uma calculadora, você consegue utilizar, né? Mas é importante que você saiba fazer essas operações. Então tem aqui, ó, 2,72, vírgula embaixo de vírgula, e vou reescrever o número, ó, de dentro para fora. Então tem aqui, ó, 7. E aqui eu vou ter 1. Eu posso facilmente fazer essa adição. Esse espaço que fica em branco você pode preencher com zeros, tudo bem? Então, nesse caso, ó, ia dar 2, ia dar 8, vou repetir a vírgula, ia dar 9. A subtração é da mesma forma, sempre você colocando vírgula embaixo de vírgula. Vou colocar mais aqui no canto um exemplo de subtração. Tivesse aqui o número 8,07 menos 6,1. Observa aqui a primeira coisa que eu vou fazer é colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, vou escrever aqui um número, 0,07, colocar vírgula embaixo da vírgula e eu escrevo sempre de dentro para fora, da vírgula para fora, tá bom? Então, aqui eu vou ter o número 1, eu fico com um espaço em branco embaixo do 7. O que eu posso fazer? Acrescentar um zero. Fazendo aqui a subtração, ó, 7 menos 0. Dá para me retirar esse 1, então, emprestado 8. Então, o 0 vai virar um 10. 10, retira 1, vai dar 9. Repete a vírgula, 7 menos 6 vai dar 1. Tudo bem? Então, já revisou a adição e subtração. Você faz o cálculo do mesmo jeito, só fica muito ligado nessa vírgula. Você tem que sempre organizar a vírgula embaixo da vírgula, o resto é tudo normal, tudo bem tranquilo, igualzinho lá nos números naturais. Vamos avançar um pouco aqui. Multiplicação com números decimais. Bem, na multiplicação, você não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula. É uma situação diferente. Quando você faz a multiplicação, você multiplica normal, como se nem existisse essa vírgula. Tá bom? No final, você coloca a vírgula que está faltando. Professor, não entendi. Vou colocar aqui um exemplo. Um exemplo de multiplicação. Tenho 2,63. Eu quero multiplicar esse número por 0,7. Para fazer essa multiplicação, a primeira ideia aqui é você utilizar um número como se ele não tivesse a vírgula, normal, tudo bem? Então, esse número aqui, se ele não tivesse a vírgula, ele seria o quê? 263. Tem 0,7. Você observa que se você retirar a vírgula, fica 0,7. Eu tenho um zero na esquerda, então esse zero na esquerda não faz diferença, eu não preciso colocar. Então, aqui era somente o 7. Só não entendi essa parte do zero à esquerda. Observe que se você retirar essa vírgula, teremos esse número, ó, 0,7. Só que esse zero na esquerda não vai fazer diferença. Então, para não te atrapalhar, algo que não necessita, não faz diferença, então você não precisa colocar. Então, vou colocar aqui somente o 7. De boa? Você faz a multiplicação normalmente. Nesse caso, tenho 7 vezes 3, já dá 21. É 2. 7 vezes 6, tenho 6 vezes 6 dá 36. 6 vezes 7, 42. Então, 42 mais 2. Tenho 7 vezes 2, 14. 14 com 4 vai dar igual a 18. Tudo bem? Então, o que é que eu tenho que fazer na multiplicação com números decimais? Vou multiplicar normalmente, como se não existisse a vírgula. E no final, o que é que nós iremos fazer? A gente vai contar quantos números existem depois dessa vírgula. Porque eu fiz o cálculo sem utilizar a vírgula. Bem? Então, depois que você faz o cálculo sem utilizar a vírgula, a gente vai corrigir isso. Como é que você faz a correção? Você conta quantos números existem depois da vírgula. Então, tem aqui, ó, 1, 2, e no outro número, ó, tem o 7.
Então, ao todo, tem 1, 2, 3 valores, 3 números após a vírgula. Então, aqui na minha resposta, eu vou colocar 3 números depois da vírgula. De boa, qualquer dúvida, coloca aí no comentário que eu estarei respondendo todos vocês. Agora a gente vai chegar na parte de potenciação. É uma revisão, pessoal, então vai ser assim, é rápido. Potenciação. Dado o número racional, e um número natural n, a expressão a elevado a n chama-se potência e representa a multiplicação de n fatores iguais ao número a. Se eu não entendi nada, como é que você vai fazer isso? Faz de conta que o a ele é um número. Por exemplo, o a sendo 3. Ó. Digamos que o a é igual a 3 e esse n é igual a 2. Bem? Então aqui eu tenho a elevado a n, então é 3 elevado ao expoente 2. Como é que eu vou desenvolver isso? Como é que eu vou resolver esse tipo de situação? O expoente ele vai determinar quantas vezes o 3 ele vai se multiplicar por ele mesmo. Observe que o expoente é 2, significa que o 3 vai se multiplicar por ele mesmo quantas vezes? 2 vezes. Por isso, aqui 3 elevado ao expoente 2 é 3 vezes 3, que vai dar igual a 9. Mais um exemplo. Digamos que o a fosse aqui continuar sendo o número 3. Só que o expoente fosse o número 3 também. Então, vamos lá. Lembra que o expoente ele vai determinar quantas vezes esse 3 vai se multiplicar por ele mesmo. O 3 vai se multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Então, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. Esse número grande, a gente vai chamar ele de base. O número que fica em cima, né? Lembra lá que é o expoente. E o resultado a gente chama de potência. Professor, por que esse exemplo deu essa resposta? Vamos lá. Eu tenho 2 na quinta, tá? 2 elevado ao expoente 5. O expoente ele vai determinar o quê? Quantas vezes o 2 vai se multiplicar por ele mesmo. Professor, o 2 vai se multiplicar por ele mesmo 5 vezes. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 vezes. Se você for multiplicar isso aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Tudo bem? Vamos avançar. Na radiciação, temos aqui, ó, um exemplo na radiciação. Tivesse aqui a seguinte situação. Vai saber a raiz quadrada de 81. Tem que pensar da seguinte forma. Qual um número que multiplicado por ele mesmo é igual a 81? Aí você tem que saber um pouquinho de tabuada, tá bom? Você pode pensar, tabuada, um número multiplicado por ele mesmo que deu 81, só pode ser que número? Exatamente isso aí. Só pode ser o número 9, tá bom? Por isso que a raiz quadrada de 81 é igual a 9, porque 9 vezes 9 vai dar 81. Mais outro exemplo aqui. Tivesse aqui um número 16. Então, qual seria a raiz quadrada de 16? Um número que multiplicado por ele mesmo dê igual a 16. Você pensa na tabuada, que número eu multiplico por ele mesmo que dá igual a 16? Aí eu sei que é o número 4. De boa? Porque 4 vezes 4 vai dar igual a 16. Então, você vai ter que pensar um pouco em relação a isso. A raiz quadrada vai ser aquele número que multiplicado por ele mesmo vai dar esse que está aqui dentro. Eu chamo ele de radicando. Bom? Esse valor que está aqui dentro. Dúvidas? Se tem alguma dúvida, vai logo colocando aí no comentário. Depois a gente pode estar gravando um vídeo só com as dúvidas de vocês. Na matemática, quando a gente não conhece, não sabe um valor, a gente tem o costume de utilizar uma letra, tá? Qualquer letra, para representar esse valor desconhecido. Então, a álgebra é muito importante em relação a isso. Então, vamos lá, você precisa entender o que é termo e o que é fator. Quer dizer que termo pode ser um número. Número é um termo.
Mas se eu tiver um número e uma letra agregada a esse número, também é um termo. Olha aqui nossos exemplos. O 5, ó. O 5 é um termo, é um número. Sozinho é um número. Quando eu tenho aqui um 9, o 9 é um termo. Ele tem do lado dele uma letra também. Continua sendo um termo, tá bom? E lembre-se o seguinte, ó, quando eu tenho uma letra ao lado de um número, significa que aqui, ó, é uma multiplicação. 9 vezes a letra A, que é o valor desconhecido. E quando eu tenho somente a letra, sozinha, só ela, eu também tenho um termo. O que vem ser um fator? É quando eu tenho uma letra e ao lado dessa letra eu tenho um número. Eu digo que eu tenho um fator, eu tenho uma multiplicação. Um exemplo aqui, um 8, ó. Tem 8x. Aqui, ó, tem 8x. Significa que é 8 vezes x. Não necessariamente eu preciso ter um ponto indicando multiplicação. Tá? Se tem uma letra ao lado de um número, 9y, por exemplo, quer dizer que o 9 está sendo multiplicado por y, é um fator. Tudo bem? Pode ter uma ou mais letras. Por exemplo, se eu tivesse aqui 9yzw, significava que é 9 vezes o y, vezes o z, vezes o w. Tudo bem? Então, quando tem uma letra ou mais de uma letra juntas assim, ó, sem nenhum sinal, significa que tudo isso é um fator, que tudo isso é uma multiplicação. Avante. Coeficiente é um número, tudo bem? Então, assim, tem um exemplo aqui do 14. Ó. Por que o 14 é o coeficiente? Eu tenho 14c. Tá? O número sempre vai ser aqui, ó, o coeficiente. E a letra vai ser a variável. Então, fique esperto. Então, quando eu tenho esse tipo de situação, ó, o número sempre vai ser o coeficiente e a letra vai ser a variável. Agora, quando eu tenho uma letra sem nada, professor, quando eu tenho só, por exemplo, só um A, aí eu te pergunto qual vai ser o coeficiente, se não tem nada aqui na frente. Então, toda vez que o coeficiente ele não aparece, significa que esse coeficiente é o número 1, tá bom? Significa que tem um 1 aqui. Vamos avançar. Valor numérico de uma expressão algébrica. Não tem uma questão sobre isso, mas você precisa entender. E quando eu falo valor numérico de uma expressão algébrica, eu coloquei aqui como exemplo a situação, ó, tem o x mais 7. Para x igual a 5, significa que no lugar do x, ó, no lugar desse x, eu vou colocar o número 5. Então, tenho 5 mais 7. Isso é igual a 12. Coloquei um exemplo bem básico, só para você entender o que acontece. É você pegar aquela letra e no lugar daquela letra você colocar um número. Tudo bem? Chegando uma parte aqui bem interessante, que é a ideia do monômio, binômio, trinômio e polinômio. Eita! Como é que você vai entender isso melhor? Bem, de uma forma geral, você vai ver assim, ó, o monômio é quando eu tenho apenas um termo algébrico. Tudo bem? Binômio. Quando for binômio, quando eu tenho dois termos algébricos. Show, beleza. Quando for trinômio, trinômio, que eu tenho três termos algébricos. Você lembra lá o que é termo, né? Logo no início da aula. Então, quando eu tenho um termo, monômio, dois termos, binômio, três termos, trinômio. Quando eu tenho uma expressão com dois ou mais termos, eu chamo isso de polinômio. Você para e pensa assim. Quer dizer, então, que um binômio também é um polinômio. Isso. Eu posso dizer que um binômio também é um polinômio. O trinômio não tem três termos? Então, também é um polinômio. Então, toda expressão algébrica que tem dois ou mais termos, eu posso chamar ela de polinômio. Tudo bem? Só que ficar muito atento em relação a isso, não é porque você vê vários valores, significa que é um polinômio. Exemplo aqui, ó. Se eu tivesse situação x mais 3x mais 2x mais 5y. Vou te perguntar assim, isso é um monômio, é um binômio, é um trinômio, é um polinômio? Você vai me responder.
Então, observa que não é porque você enxerga todos esses valores, isso aqui vai ser um polinômio, ou um trinômio, ou um binômio. Então, primeiro você vai ter que organizar esses valores para você ter certeza do que se trata. Professor, como é que eu vou organizar? Você vai precisar fazer continha. É continha? Isso mesmo. Observe que tem parte semelhante aqui, ó. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x. Observe que a parte literal, ó, são iguais, todas são iguais aqui nessa situação, menos o y. Então eu posso fazer a continha com esses aqui, ó, porque eles são semelhantes. Como é que tu vai fazer a conta? Simplesmente você vai repetir a letra, nesse caso aqui é x, fazer a continha só com os números. É assim que você vai fazer cálculo algébrico de adição e subtração, tá bom? Você simplesmente vai repetir a variável, que é idêntica aqui, ó, semelhante, é o x. Eu vou fazer as continhas com os coeficientes, ó. Quando não aparece nada, significa que esse coeficiente é o número 1. Então, eu tenho 1 mais 3 mais 2. Isso vai dar igual a 6x. 6x mais 5y. Não pode fazer essa soma, porque aqui eles não são semelhantes. Observe que aqui eu tenho um x e aqui eu tenho um y. Tudo bem? Então, eu tenho quantos termos nessa situação? Eu tenho 2 termos. Se eu tenho 2 ou mais termos, eu chamo isso de polinômio. Aí tu pensa, professor, se eu quiser chamar isso de binômio, pode chamar também, não tem problema. Vamos lá? Dá continuidade? Vai colocando aí as tuas dúvidas, as tuas dificuldades, tudo bem? Para a gente poder estar sabendo aqui. Então, é uma revisão bem rápida, mas bora lá. Como é que eu posso saber o grau de um polinômio? Vamos lá. Não tem questões sobre isso, mas eu coloquei alguns exemplos. Então, olha aqui, ó, o grau de um polinômio. Sabe que um polinômio é o que tem mais de 2 ou mais termos. Ó, o grau de um polinômio. É o grau do termo algébrico de maior grau do polinômio. Como assim, professor? Observe aqui esse exemplo. Ó. O grau é aquele expoente que fica em cima da letra, tá bom? Em cima da variável. Então, observe que aqui não aparece nada, quando não aparece nada é o número 1. E aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Qual o maior valor que eu tenho aí? É o número 3. Então, eu digo que o grau desse polinômio é igual a 3. Pode pensar assim, professor, quase que eu entendo. Coloca aqui um outro exemplo. Se eu tivesse essa situação, 4x quadrado mais 5xy ao cubo mais y a quarta. Digamos que eu tenho aqui esse polinômio. Aí eu te pergunto assim, qual é o grau desse polinômio? Como é que você vai fazer? É sempre o maior grau da expressão. Você vai observar a variável e qual dessas variáveis tem o maior grau? Essa daqui, né? É 4. Então, eu digo que esse é um polinômio de quarto grau. Tudo bem? Muito simples. Chegamos aqui na parte quadrado da soma de 2 termos. Tem uma questão na atividade sobre isso, então presta muita atenção nesse tipo de situação. Qual é a ideia? De onde surgiu esse quadrado de 2 termos? A ideia é trabalhar de forma geométrica, tá? A ideia é trabalhar com áreas. Então, digamos aqui que eu tenha um quadrado e o lado desse quadrado, ó, é A mais B. Se é um quadrado, significa que todos os lados dele vai ser A mais B. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Então, o que a gente vai analisar? As áreas. Vou fazer uma soma de todas essas áreas. Então, aqui dentro, ó, eu tenho um quadrado e a área desse quadrado, a base dele é A e a altura é A, significa que é um quadrado. Qual é a área de um quadrado? É lado ao quadrado, né? Então, A ao quadrado, ó, essa área aqui, ó, é A ao quadrado. Aqui eu tenho um retângulo. Como é que eu faço para calcular a área do retângulo? Multiplicar a base vezes a altura.
Então, essa área aqui, ó, é A vezes B, ou B vezes A, não faz. Outra situação, como seria a área desse retângulo? A base dele é A, qual é a altura dele? A altura dele aqui é a mesma dessa, então a altura é B. Então, essa área aqui também é A vezes B. Por último, eu tenho essa outra região aqui, ó, que é um quadrado, porque os seus lados são iguais. Como é que eu faço para calcular a área do quadrado? Lado ao quadrado, então é B ao quadrado. Se eu pegar e juntar essas expressões, temos o seguinte, ó. Tem a área desse quadrado maior. Observe aqui, o quadrado maior tem lado A mais B. A mais B ao quadrado. Se eu fazer a soma dessas áreas separadamente, eu vou ter o quê? Essa primeira área aqui é A ao quadrado. Mas, quanto é que é essa segunda área aqui? A vezes B. Mas, quanto é que é essa próxima área aqui, ó? Também é A vezes B. Mais essa outra área aqui, que é B ao quadrado. Então, se a gente organizar isso, eu tenho A ao quadrado. Observe aqui, essas partes aqui são semelhantes, ó. Aqui eu tenho A vezes B, aqui eu tenho A vezes B. Então, como é que a gente faz uma adição? A gente repete a parte semelhante e faz a operação somente com os coeficientes. Aí tu pensa assim, professor, não estou vendo o coeficiente. Quando não aparece o coeficiente, lembre que é o número 1. Então, o que eu vou fazer? Somar os coeficientes. Como ele não aparece, significa que é o número 1. Então, 1 mais 1 é 2. Vou só repetir a parte semelhante, né? A parte literal. Então, tenho A vezes B, mais B ao quadrado. Então, essa é a ideia dessa expressão algébrica, ela vem sair da soma de áreas, tá bom? Mas é daí que sai essa lógica. Então, você tem uma ideia de onde surgiu, tá? Essa expressão. Essa é a forma, dessa maneira aqui, uma representação geométrica. Só que a gente não vai ficar trabalhando com representação geométrica nesse momento. Só estou lhe mostrando de onde veio essa expressão. E lógico que a gente vai resolver lá no finalzinho do vídeo, no exercício, alguns exemplos sobre esse conteúdo aqui. Quadrado, a diferença de dois termos. Vou tentar aqui te mostrar de onde veio também essa ideia. Vou fazer um desenho aqui. Então vamos lá, pessoal. Como é que eu faço para entender de onde veio nessa situação? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a gente vai partir de uma ideia geométrica, trabalhando com áreas, para você entender de onde veio essa situação, essa expressão. Então, digamos que eu tenho aqui um quadrado, ó, esse quadrado maior, ele é um quadrado de lado A. Eu tenho aqui uma região em azul. Observe que essa região em azul, ela tem dois retângulos, tudo bem? Então, digamos que eu queira fazer a retirada dessas áreas, retirar a área desses retângulos. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, tem a área do quadrado maior, e para calcular a área do quadrado maior, o que a gente vai fazer? É o lado ao quadrado, né? Se o lado é A, então a área desse quadrado maior é A ao quadrado. Tudo bem? Eu quero retirar a área desses retângulos. Então, vamos lá. Vou retirar, então, o sinal de subtração. A área desse retângulo, observe o seguinte aqui, ó, que é a base vezes a altura. A altura é a altura do quadrado, né? Essa altura maior. Olha aqui, a base vezes a altura. Essa altura aqui, ó, ela é A. Então, tenho A vezes B. É a área desse retângulo aqui, ó. Nosso primeiro retângulo, tá bom? A área desse retângulo é A vezes B. Calcular a área desse segundo retângulo. Toda essa região aqui. Mesma coisa, ó. Base vezes altura.
A base é A altura é B. Então, aqui também vai dar A vezes B, né? Porque eu retirei essa área aqui, depois eu retirei essa outra área. Então, essa região aqui, eu retirei ela 2 vezes. Eu preciso compensar. Então, para compensar, eu vou adicionar essa área aqui na minha expressão. Qual é essa área? É um quadrado de lado B. Então, aqui eu tenho B elevado ao quadrado. Dando uma organizada nisso aqui, percebe que são semelhantes. Vou só repetir o sinal, né? Nesse caso, quando não aparece nada, porque eu tenho aqui um número 1. Então, vou fazer operações com coeficiente. Então, tem 1 mais 1, 2. E repetir a parte literal, que é A vezes B. Sabe que essa área toda aqui é A menos B ao quadrado. Essa área bem aqui dessa região é A menos B, ó, porque o lado ao quadrado vai dar A menos B ao quadrado. Tudo bem? Ou você pode pegar A menos B e multiplicar por A menos B, que também vai dar ao quadrado. Então, eu posso dizer que A menos B ao quadrado é a mesma coisa que A ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o B vezes o B ao quadrado. Ou seja, o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. No exercício, a gente vai resolver dessa forma aqui, tá? Utilizando já essa expressão. Essa ideia aqui da construção geométrica é só para você ter uma noção de onde surgiu essas expressões. Tá? Então, elas surgiram de um cálculo de áreas, tá? Uma representação geométrica dessa expressão aqui, A menos B ao quadrado. Mais outra expressão que também está aí no material de vocês, eu vou colocar aqui o desenho, tentar desenhar. Vamos lá. Então vamos lá. De onde foi que surgiu essa ideia também? Então aqui eu tenho uma área, tá bom? Eu tenho toda essa região aqui, ó. Uma área. E esse lado aqui, ó, toda essa medida grande, eu chamo de A. E esse pedacinho aqui eu vou chamar de B. Então a ideia aqui é calcular a área desse retângulo. Então observa que eu tenho a base do retângulo. E para me calcular a área de um retângulo é base vezes altura. Então, eu tenho a base desse retângulo é A mais B, vezes a altura desse retângulo. Ó. Observa que se esse pedaço aqui todinho é o A e esse pedaço aqui é B, então eu vou chamar esse pedacinho de A menos B. E a base vezes a altura é a área desse retângulo em azul. Para a gente aplicar essa ideia, eu vou chamar aqui o A de um número. Pode ser o número 2. Eu vou chamar aqui o B e um número também, o número 3. Tudo bem? A gente vai fazer essas continhas. Ó. Tenho A mais B, então 2 mais 3, vezes A menos B, então 2 menos 3. Como é que ficaria essa conta? Eu vou fazer a distributiva, né? Esse 2 multiplica com esse, depois multiplica com menos 3. Então 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Agora eu vou fazer a distributiva com esse segundo termo. Então, tenho 3 vezes 2 vai dar 6. Depois eu tenho 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. Observe que aqui, ó, são simétricos. Eu tenho mais 6 menos 6. Isso aqui vai dar 0. Então, o que foi que sobrou? Sobrou 4 menos 9. Que número eu multiplico por ele mesmo que dá igual a 4? Você pensa assim um pouquinho. Ó. É o número 2. Então, 2 ao quadrado dá igual a 4. Agora, que número eu multiplico por ele mesmo que dá 9? É o 3. Então, 3 elevado ao expoente 2 vai dar 9. Tudo bem? Então, observa essa expressão. O que aconteceu com ela? Eu tinha uma multiplicação, uma distributiva, certo? E no final, o que aconteceu com o A? O 2, né? O letra A. O que aconteceu com o A? O A foi elevado ao expoente 2. Menos o que aconteceu com o B? O B, né? O 3, ó. O B foi elevado também ao expoente 2. Daí nós podemos deduzir o seguinte.
E essa expressão aqui, ó, a elevado ao expoente 2 menos b elevado ao expoente 2 é a mesma coisa que a mais b vezes a menos b. Aqui é um tipo de demonstração. Professor, eu preciso ficar fazendo essa demonstração? Não. Isso aqui foi feito para que você possa entender de onde vem essa expressão, tá bom? Veio de uma área geométrica, representação geométrica de uma determinada área. Então, nesse caso aqui, eu queria a área desse retângulo em azul, tá bom? E eu utilizei o artifício aqui de substituir os números nas letras para a gente poder mostrar um padrão. Mas o que nós vamos precisar mais é dessa expressão. Não se preocupe com parte geométrica, com esses desenhos. De boa? Já podemos ir para o exercício? Deixa eu ver aqui. Agora a parte bem importante, que é a parte do exercício. Então temos a nossa primeira questão. Vou colocar um exemplo bem semelhante, tá bom? Então tenho aqui exemplos que possam te ajudar a resolver a primeira questão. Vou colocar aqui no primeiro exemplo. Se eu tivesse aqui a expressão, uma que não vem estar aqui na lista, né? Tivesse aqui, ó, 5x mais 2. Observe que aqui tudo é soma, tá bom? Depois eu vou colocar mais outro exemplo, ó. Pode ser x mais 3. Tudo isso elevado ao expoente 2. Então, dois exemplos para te ajudar a resolver a primeira questão. Então, presta muita atenção nesses exemplos. Como é que eu vou desenvolver isso? Você tem que lembrar daquela expressão, ó. A mais b ao quadrado é a mesma coisa que o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes o a vezes o b, mais o quadrado do segundo. Lembra que esse aqui vai ser o primeiro termo e esse aqui é o segundo termo, tudo bem? Então, o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Essa aqui é a expressão que nós temos no início do material. Então, essa expressão a gente vai utilizar para resolver essas questões. Então, temos aqui o seguinte, ó, o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? Isso aqui é o segundo termo. Então, o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 5x. Então, vou colocar entre parênteses aqui, ó, 5x ao quadrado, mais esse 2 é da propriedade, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quanto é que vale o primeiro? Ó? 5x. Vezes o segundo. Quanto é que vale o segundo? 2. Mais o quadrado do segundo. Qual é o segundo? 2. O quadrado do segundo é você levar ao expoente 2. De boa? Agora aqui é você só desenvolver. Deixa eu só arrumar isso aqui. Dá uma arrumada aqui. O quadrado do primeiro termo. Então é 5x elevado ao quadrado, tudo bem? Então, organizando isso aqui, ó, eu tenho 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, vai dar 25. X elevado ao quadrado é x ao quadrado. Mais, vou multiplicar os números, ó. 5 vezes 2 vezes 5 vai dar 10, vezes o 2 vai dar 20. Então, eu tenho 20, vou só repetir a letra, que é o x. Mais o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado é igual a 4. Professor, quase que eu consigo entender. Beleza, bora aqui para o nosso segundo exemplo. Bora ver se você consegue compreender. Eu tenho o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? O x. O segundo termo é o 3. A gente vai ter que trabalhar nessa regrinha aqui, ó. O quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É o x. Então, é x ao quadrado. Aqui eu coloquei em parênteses porque eu tinha um número aqui colado com essa letra. Mas quando eu tenho somente a letra, não tenho nenhum expoente aqui em cima, eu posso fazer direto, tudo bem? Mas eu vou colocar aqui entre parênteses para você já não vacilar por falta de atenção. Então, o quadrado do primeiro termo, então eu coloquei o primeiro termo entre parênteses, ó, mais esse 2 é da regrinha, ó, 2 vezes o primeiro
Qual é o primeiro? X. Vezes o segundo. Qual é o segundo? 3. Mais o quadrado do segundo. Qual é o quadrado do segundo? O segundo é o 3, então é o quadrado do 3. É 3 elevado ao expoente 2. Arrumando isso aqui, nós vamos ter esse x ao quadrado. A gente faz as continhas somente com os números, tá bom? Então, eu tenho 2 vezes 3, que vai dar 6, 6x, e 3 elevado ao expoente 2, isso aqui vai dar igual a 9. Então, essa é a minha resposta. Professor, eu estou com muita dúvida, muita dificuldade. Faz mais uma aí para a gente finalizar essa primeira questão. Beleza, vou fazer mais uma bem aqui. Tá? Nosso exemplo C. Vou colocar um número aqui que não... uma expressão que não esteja aqui na lista de exercício. Pode ser y mais 6, né? Pode ser aqui, ó, y mais 6 elevado ao expoente 2. Como é que você vai resolver isso aqui? Aí eu sei que esse aqui é o primeiro termo. Não precisa colocar primeiro termo nem segundo termo. Estou colocando só para você lembrar que esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo. Como é que a gente vai fazer? O quadrado do primeiro termo, qual é o primeiro termo? É o y, então é y ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, vezes o primeiro vezes o segundo, então é y vezes 6, mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo? É o 6, então é 6 elevado ao expoente 2. Ó, y elevado ao expoente 2, isso vai dar y ao quadrado. Aqui eu vou fazer as contas com os números, ó. 2 vezes 6 vai dar 12, tenho 12y. E aqui eu tenho 6 elevado ao quadrado, vai dar igual a 36. Tudo bem? Assim, essa é a minha resposta desse exemplo. Você vai fazer a mesma coisa nessa lista aqui, com a primeira questão. Bom, tenho 3 exemplos aí que já é o suficiente para você tentar resolver a primeira questão. Na segunda questão, eu mostrei a forma geométrica de onde veio a expressão, né? Aqui eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Quando eu tenho a menos b ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Nesse caso é b ao quadrado. Tranquilo? Então, essa é a propriedade que nós vamos utilizar, tá? Essa expressão aqui. Vou colocar um exemplo, alguns exemplos aqui. Se tiver a seguinte situação, o que vai mudar dessa primeira em relação à segunda é o sinal, tá bom? Observe que na primeira é mais 2a vezes o b mais b ao quadrado. Olha a diferença entre elas, esse sinalzinho aqui, ó. Não pode esquecer. Então, se tivesse essa situação, seria o quê? O quadrado do primeiro termo, qual é o primeiro termo? É y. Então, é y ao quadrado. Em vez de ser mais, você vai colocar menos. Menos 2 vezes o primeiro, qual é o primeiro? É y. Vezes o segundo, qual é o segundo? É o 6. Mais o quadrado do segundo. Observa que esse segundo aqui, ó, é o 6, menos 6, né? Mais o quadrado do segundo. E agora é só desenvolver isso aqui que eu já tenho a resposta. Então, y ao quadrado é y ao quadrado. Menos, fazendo essa continha aqui, ó. Observa que eu tenho 2 vezes 6, vai dar 12. 12y. Aqui observa que eu tenho expoente negativo, eu tenho um valor negativo, tenho expoente par. Então eu sei que sempre vai dar um valor positivo. Então, sempre vai dar um valor positivo. E 6 vezes 6 vai dar igual a 36. Então esse seria um exemplo da segunda questão. Vou fazer mais um exemplo aqui para finalizar a segunda questão. Peça aqui, ó, exemplo B. W menos 3 elevado ao expoente 2. Como é que você vai fazer? Não esquece, esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo. A gente vai pegar o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É o W. Então, W ao quadrado menos 2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro? É o W. Vezes o segundo. Quem é o segundo aqui, ó? O segundo aqui, nesse caso, é 3.
mais o quadrado do segundo. Observe que sempre vai dar positivo, tá? Porque o expoente ele é par, então não tem como dar negativo. Nessa situação, então, eu tenho w elevado ao quadrado, vai dar w ao quadrado. Tem 2 vezes 3 vai dar 6, 6w, mais 3 elevado ao expoente 2, né? Porque o expoente é par sempre vai dar positivo. Isso aqui vai dar igual a 9. Então, essa aqui era a nossa resposta do exemplo B. Tudo bem? Então, você vai fazer a mesma coisa aqui, só que a diferença é que você vai fazer de cada um desses aqui, você vai resolver e verificar quais dessas aqui estão corretas e ver qual é a melhor opção para marcar entre todas essas, tá bom? Você vai fazer o cálculo, resolve isso aqui, ó, e verifica se vai dar essa resposta. Por acaso dessa resposta, você vai marcando quais são verdadeiras. No final aqui vai ter uma opção para você marcar. No final aqui nós temos o cálculo do produto, né, das expressões. A gente também já viu um pouco sobre isso, eu mostrei de onde veio. A gente vai trabalhar agora com a expressão. Eu tenho A menos B vezes A mais B. Isso aqui vai dar igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, toda vez que eu tiver uma situação como essa, bom, é eu pegar o primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? O quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? Quem aparece primeiro. Quem aparece depois é o segundo termo. Então, simplesmente é o quadrado do primeiro termo. Qual é o primeiro termo? 5x. Então, é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Que é o segundo termo? O 2. Então, resolvendo isso aqui, ó, 5 elevado ao expoente 2 vai dar igual a 25. X elevado ao expoente 2 vai dar igual a x ao quadrado. Menos 2 elevado ao expoente 2, isso é 4. Então, esse é um exemplo para você resolver aqui a questão 4. De boa? Quer mais um exemplo de saideira? Mais um exemplo para a gente finalizar essa parte. Então, eu tenho aqui, ó, o último exemplo. Se eu tivesse aqui y mais 1 vezes y menos 1, como é que eu ia resolver isso? Lembra quem aparece primeiro? É o primeiro termo, quem aparece depois é o segundo termo. É o quadrado do primeiro termo, então é y ao quadrado menos o quadrado do segundo termo. Nesse caso, o segundo termo é mais 1. Resolvendo isso aqui, ó, y ao quadrado é y ao quadrado. Menos, repete sempre esse sinal aqui, ó, 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1, porque 1 vezes 1 dá 1, tá bom? Então, aqui, isso aqui é mais um exemplo. Acho que já tem exemplo demais. Na quinta questão, é só uma continha básica mesmo. Você lê o problema e tentar encontrar a solução com operações básicas. Um exemplo bem semelhante a esse aí. É só correr para o abraço, tá? Não é você pegar essa resposta que eu vou colocar aqui e colocar na sexta questão que vai estar errado. Isso aqui é um exemplo bem parecido para te ajudar a resolver. A primeira coisa que eu vou fazer é resolver o que está dentro dessa raiz, ó. Então, tem 16 menos 12. Nesse caso aqui é 16 menos 12. Aqui vai ser 25 menos 16. É uma outra situação. 16 menos 12 vai dar igual a 4. Menos. A raiz de 0 sempre vai dar 0, tá? Não importa qual número que eu coloque aqui, sempre vai dar 0. Então, 2 elevado à terceira. Quantas vezes o 2 se multiplica por ele mesmo? Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes o 2 vai dar 8. Então, aqui vai dar 8. Boa? Aqui já é uma outra situação. Aqui o 2 vai se multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Vai dar um outro resultado. Continuando aqui, ó. Raiz quadrada de um número quando não aparece expoente porque é raiz quadrada. Que número eu multiplico por ele mesmo que dá 4? Aí você, o número 2. Exatamente. O 0 não precisa colocar que vai fazer diferença. Então, tenho 2 mais 8. E aqui dá igual a 10. Tudo bem? Um exemplo bem parecido, bem semelhante com a sexta questão. Eu creio que vai te ajudar muito. Então, qualquer dúvida, comenta logo aí abaixo. A gente se vê na próxima aula. Falou, bons estudos e até a próxima. Falou, fui.